O caso Dark Rose ele acaba de entrar em uma nova fase e o que aconteceu nas últimas horas está provocando uma enorme repercussão nos bastidores da política brasileira. Em plena terça-feira, novas informações sobre a investigação voltaram a colocar o caso no centro das atenções. E o detalhe que mais chamou a atenção não foi apenas a operação em si, foi a reação, foi a velocidade com que o debate tomou conta das redes sociais. E é claro, foi a quantidade de perguntas que surgiram depois das notícias divulgadas hoje. Porque esse caso continua crescendo, porque nomes que já vinham aparecendo nas reportagens simplesmente voltaram ao foco e porque tanta gente em Brasília simplesmente está acompanhando cada novo capítulo com tanta atenção. O mais impressionante é que as informações divulgadas hoje não encerraram as dúvidas. Na verdade, elas abriram novas perguntas e algumas dessas perguntas podem ser mais importantes que as respostas que já apareceram até agora. Então eu vou pedir para você agora, fica comigo até o final, porque nós vamos organizar toda essa história para você entender o que aconteceu hoje e analisar a reação do Flávio Bolsonaro e mostrar por que o caso Dark Rose ele está longe de sair do noticiário, porque uma coisa parece cada vez mais clara. Já deixa o like e inscreve-se no canal. Então vamos começar pelo que aconteceu nas últimas horas. Ó, nós temos novas reportagens e voltaram a detalhar os desdobramentos da Operação Wi-Fi Livre, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo. E segundo as informações que foram divulgadas, as investigações continuam analisando contratos que estão relacionados diretamente ao Instituto Conhecer Brasil, entidade ligada à empresária Carina Ferreira da Gama. Os investigadores buscam esclarecer a execução desses contratos e verificar se houve irregularidades administrativas ou financeiras. Mas existe um detalhe que mudou completamente o clima em torno do caso: a repercussão, porque aquilo que inicialmente parecia uma investigação restrita começou a ganhar dimensão política, e quando isso acontece, a atenção acaba aumentando imediatamente, não apenas entre os jornalistas, não apenas entre os analistas, mas principalmente entre os próprios atores políticos. E é justamente aqui que a história começa a ficar mais interessante. Pouco tempo depois da repercussão das novas reportagens, Flávio Bolsonaro voltou a comentar o caso, e foi justamente a intensidade dessa reação que acabou chamando muita atenção. Independentemente da posição política de cada pessoa, uma coisa é difícil negar: o tema continua mobilizando debates. Para apoiadores, existe a preocupação com possíveis excessos e interpretações políticas. Para os críticos, as investigações devem seguir normalmente até que todos os fatos sejam esclarecidos. Mas o que realmente importa nesse momento não é apenas a divergência de opiniões, é o fato de que o assunto continua crescendo, porque quando uma investigação gera respostas rápidas, manifestações públicas e discussões nacionais, normalmente existe algo muito maior acontecendo em torno delas, mas essa ainda não é a parte mais intrigante. É claro que existe um aspecto dessa história que merece atenção especial. Quanto mais informações aparecem, mais perguntas surgem. Quais documentos estão sendo analisados? Quais relações estão sendo examinadas pelos investigadores? O que ainda pode aparecer nos próximos dias? Nesse momento, não existem respostas definitivas para essas perguntas e, justamente por isso, o interesse acaba continuando aumentando, porque investigações costumam seguir etapas, novos documentos podem surgir, novos depoimentos podem acontecer e novas análises podem ser realizadas, e cada novo elemento tem, é claro, potencial para mudar completamente a percepção pública sobre o caso.
Guarde essa informação, porque, é claro, ela será importante daqui a pouco. Um dos nomes mais citados nas reportagens é o de Carina Ferreira da Gama. O seu nome, ele aparece porque ela está ligada ao Instituto Conhecer Brasil. É uma entidade que está ligada ao centro da investigação, mas existe um detalhe que ampliou ainda mais a repercussão. Reportagens passaram a discutir conexões entre personagens ligados ao Instituto e também pessoas associadas ao projeto cinematográfico Dark Rose. Isso não significa conclusão sobre qualquer irregularidade, mas explica por que o caso ultrapassou os limites de uma investigação administrativa e passou a despertar interesse político nacional. E quando isso acontece, os holofotes aumentam, mas existe outro personagem que continua aparecendo toda vez nos debates. Ao longo das últimas semanas, o nome de Daniel Vorcaro também passou a aparecer em análises e, é claro, reportagens relacionadas ao ambiente empresarial e político que cerca o caso. Isso fez muita gente acabar se perguntando qual que é a relação dessas conexões, por que determinados nomes continuam surgindo na cobertura. O que os jornalistas eles estão tentando entender ao analisar essas relações? Bom, nesse momento, muitas dessas perguntas, é claro que elas continuam abertas, mas existe, é claro, algo que ninguém consegue ignorar. Quanto maior a repercussão, maior o interesse em compreender todos os elementos dessa história. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto. E nos bastidores políticos, o clima é de expectativa. Não porque alguém saiba exatamente o que vai acontecer, não, mas porque ninguém consegue afirmar qual será o próximo capítulo. E quando existe tanta incerteza, qualquer nova informação ganha, é claro, enorme relevância. Aliados observam, adversários observam, analistas observam, todos tentando entender se nós estamos diante de um episódio passageiro ou de algo com consequências muito mais duradouras. Mas essa é justamente a pergunta que ainda não tem resposta. E aqui nós chegamos ao ponto mais importante. O que acontece daqui para frente? A investigação continua, as análises continuam, as discussões políticas, elas vão continuar, novas informações vão surgir a qualquer momento e por isso é cedo para qualquer conclusão definitiva, mas também é impossível ignorar a dimensão que o caso acabou alcançando. O assunto continua gerando manchetes, continua provocando debates e, é claro, continua despertando enorme interesse do público, e isso por si só já está mostrando que a história ela está longe de terminar. É claro que o caso Dark Rose ele entrou em uma nova etapa. As informações divulgadas hoje mantiveram o tema no centro do debate político e elas estão mostrando que ainda existem muitas perguntas sem resposta. Agora, a investigação segue em andamento, as declarações públicas estão continuando repercutindo e os próximos movimentos podem ser decisivos para definir os rumos dessa história. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse caso ainda terá novos desdobramentos importantes? Ou você acha que a repercussão atual é maior do que os fatos conhecidos até agora? Deixe nos comentários a sua opinião, é extremamente importante porque uma coisa parece certa, porque o próximo capítulo dessa história pode chegar antes do que muita gente acaba imaginando. E eu sei que vocês todos estão ansiosos, vocês que estão me acompanhando, para que esse caso ele se encerre logo, ou seja, para que o Flávio Bolsonaro, juntamente com a sua família, seja preso por aquilo que eles fizeram, né? Mas nós estamos acompanhando de perto tudo o que está acontecendo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações. É extremamente importante quando você se inscreve e ativa as notificações, o YouTube ele te manda qualquer vídeo que a gente postar aqui no canal em primeira mão e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.